Vamos lá, dando continuidade aqui ao direito constitucional começando do zero. Na última aula que nós paramos, só fazer uma revisão rápida, né? Na verdade, nós começamos já o Poder Executivo, nós tínhamos iniciado especificamente as atribuições do Presidente da República. Então, nós tínhamos visto as atribuições do Presidente da República como chefe de governo, que é a direção da Administração Pública Federal, né? Vimos competência privativa do presidente nomear e exonerar ministros, exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da Administração Pública Federal. Vimos aqui a questão dele, né, poder fazer a organização mediante decreto autônomo, né, fazer a organização e funcionamento da administração pública federal, quando não aumentar, quando não implicar, né, aumento de despesa, nem criação e extinção de órgãos e extinção de funções ou cargos quando vagos, né, foi as coisas importantes que nós vimos, o chamado decreto autônomo. Aqui, decretos de ou regulamentos de execução. Temos os atos normativos secundários, que é indelegáveis, decretos ou regulamentos autorizados, complementar as leis, os decretos e regulamentos autônomos, são normas primárias, né? Pode ser delegado nos termos do parágrafo 84. Vimos o indulto, nomear os ministros do Tribunal de Contas da União, Conselho da República, convocar e presidir o Conselho de Defesa Nacional, vimos prover e extinguir cargos públicos na forma da lei, isso aqui não é o caso de vago, né? Compete privativamente iniciar o processo legislativo, vimos também aqui prestar contas anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, né, as contas referentes ao exercício anterior. Vimos aqui a letra B, cadê? A letra B em relação ao Congresso Nacional, né, e a atuação do processo legislativo. Vimos a letra C, atribuições no plano das relações internacionais, que é justamente celebrar tratados, convenções e atos internacionais, manter relações com os Estados estrangeiros, declarar guerra, celebrar a paz, conferir condecorações, né, e permitir os casos previstos em lei complementar que forças estrangeiras transitem pelo território nacional. Que é mais também aqui enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento na Constituição, que é a LOA. Vimos aqui a letra D, que é as atribuições concernentes à segurança interna, preservação da ordem constitucional e da harmonia das relações federativas. Eu até botei aprovado aqui, porque é a questão que está sendo discutido sobre estado de defesa, estado de sítio, né? Estado de defesa de decreto, estado de sítio ele solicita. Vimos aqui, né, as situações específicas, nomeação de juízes do STF e Tribunais Superiores, aprovação do Senado Federal. O que mais que a gente deu aqui? Né? Decretar e executar a intervenção federal, exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha e Exército Aeronáutico, promover. Então, foi isso que a gente viu na última aula, e aqui a gente vai finalizar a última aula dos exercícios, que é competências delegáveis do Presidente da República. Antes de iniciar essa aula, né, falar aí que nós temos ou do material aí que a gente está discutindo, na descrição do vídeo, você tem as redes sociais nossas, você pode, né, compartilhar, fique à vontade, esse material serve para a Polícia Civil, Polícia Militar, para concursos de nível médio, nível superior, né, que as pessoas tenham sido cobradas, que vem sendo cobrado de direito constitucional. O material é feito com a perspectiva de como se fosse um audiobook, nós temos todo o PDF, né, e vamos fazendo os comentários quando necessário. Se inscreva aí no canal para você receba notificações aí que nós temos ainda muita coisa para ver. Depois de acabar aqui o Direito Constitucional, vamos fazer, né, gravar um curso de Direito Administrativo começando do zero. Vamos lá. Competências delegáveis do Presidente da República. Um dos pontos mais importantes... Opa! Não estava nem gravando ou está gravando? Tá gravando, né? Tá. Está gravando. Ok. Um dos pontos mais importantes desse assunto é saber quais são as competências delegáveis do Presidente da República. A resposta está no artigo 84, parágrafo único. Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas no inciso 6, no 12 e no 25. Primeira parte. Aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República e ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. As competências delegáveis do Presidente da República são as seguintes: editar decretos autônomos. Recorde-se que, mediante decreto autônomo, o Presidente da República poderá dispor sobre a organização e funcionamento da administração pública federal,
quando não implicar aumento de despesa, nem a criação ou extinção de órgão público. Então, na verdade, sim, é só a organização e funcionamento. Se ele precisar criar ou extinguir, precisa de lei. Só o funcionamento e a organização. Extinguir funções ou cargos públicos quando vagos. Se não tiver vago, não pode. Então, essas duas funções do decreto autônomo, ele pode delegar para os ministros, procurador-geral da República e para o advogado-geral da União. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos. Ou seja, aquele indulto de Natal, do final do ano, ele pode conceder, né? Pode delegar. E normalmente ele delega para o ministro da Justiça, né? Sempre faz a ratificação com ele. Né? Prover e desprover cargos públicos na forma da lei. Ressalva que essa é apenas a primeira parte do artigo 84, inciso 25, cujo inteiro teor é prover e extinguir os cargos públicos na forma da lei. A extinção de cargos públicos ou cargo não é atribuição delegável, então isso pode prover. Então, o presidente da República apenas é delegável a extinção de cargos públicos vagos, que é objeto do decreto autônomo. Então, só pode prover e desprover, porque normalmente quem nomeia, no final das contas, né, o servidor é o ministro na qual você vai entrar ali naquele órgão, naquele ministério. Vamos ver umas questões agora. Quando um cargo público federal estiver vago, está vago, o presidente da República poderá extingui-lo por decreto, sendo essa competência indelegável. Ela é delegável, né? Acabamos de ver aqui, né, que é editar decretos autônomos. E uma das funções delegáveis é extinguir funções ou cargos públicos quando vagos. Então, questão errada. Né? O presidente pode, mediante decreto autônomo, extinguir cargo público. Trata-se de competência delegável do presidente da República. Questão errada. Vamos lá. TRT, 8ª Região, 2015. Aqui foi Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, 2017. TRT, 8ª Região, 2015. A delegação de competência funcional é uma faculdade do presidente da República, nos casos permitidos na Constituição Federal. Dentre eles, é o de dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração pública, da administração federal, né? Inclusive sobre a criação e extinção de órgãos, desde que não tenha aumento de despesa e nem que seja casos de extinção e criação de órgãos. A edição de decreto autônomo é competência delegável do presidente da República. No entanto, não é possível criar este tipo de órgão público por meio de decreto autônomo. Deixa eu botar aqui errada. Faz parte da reserva legal isso aí, no caso, né, professor? Sim, tem que ter lei. Parte final, sim. Criação e extinção de órgãos só por lei. Compete, aí bota bem na questão, vamos ver se eles têm alguma aqui parecida. Criar e extinguir órgão público quando vago. Existe órgão público vago, existe cargo público vago. Então, já seria uma semântica errada, né? Porque pode também cair uma questão mais ou menos nesse sentido. Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região 2015. Compete privativamente ao presidente da República nomear, após a aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Correto, né? Só tem que lembrar, a única pegadinha nessas questões de tribunais superiores é que é o Senado Federal que aprova, né, que faz a sabatina. Então, normalmente eles mudam para a Câmara. É o Senado Federal que faz a sabatina, faz as perguntas, faz aquela audiência, né, para ver se a pessoa tem condições de assumir aquele cargo. E, normalmente, o pessoal sempre coloca nas questões Câmara dos Deputados. Então, só esse detalhe é sempre cobrado. Todo Tribunal Superior, você tem esse formato de ato complexo. O presidente indica, a pessoa vai para o Senado, é passado por uma sabatina, uma audiência pública, há uma votação no Senado para ver se aprova ou não aprova o nome, depois o presidente nomeia. Só lembrar essa questãozinha que é Senado Federal. Sempre faz essa mudança aí. Questão correta. Polícia Civil do Distrito Federal 2015. O presidente da República poderá delegar sua competência privativa de conceder indulto e comutar penas? Correto, né? Só lembrar do ministro da Justiça. Ele é o que normalmente concede indulto e comuta penas no decreto lá de Natal. Agora a gente vai entrar numa questão extremamente importante. Já tivemos 2 impeachment, responsabilização do presidente da República.
Já tivemos no Brasil 2 impeachments, né? Ex-presidente Fernando Collor de Mello, da ex-presidente Dilma Rousseff, e, vez por outra, assume um novo presidente, sempre tem impeachment, teve do Michel Temer, está tendo do tal presidente. Então, é questão recorrente, né, em provas, você entender esse processo de impeachment. Né? É um processo, igual um processo penal, um processo administrativo. Tem todo um procedimento a ser seguido. Então, é um processo que tem um procedimento lá dentro. Então, a gente vai entender agora o procedimento. Como é que é um procedimento de responsabilização do presidente da República? Vamos lá. A República tem como característica a possibilidade de responsabilização pessoal do governante por suas ações. É diferente da monarquia, na qual predomina a absoluta irresponsabilidade do rei. O ordenamento jurídico brasileiro prevê, portanto, a responsabilização do presidente da República. A história recente de nosso país, inclusive, ilustra muito bem essa possibilidade. Em 1992, ocorreu o impeachment do ex-presidente Collor. Em 2016, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Contudo, é inegável que o presidente da República, para exercer suas funções com independência, precisa possuir certas prerrogativas especiais, que são chamadas imunidades do presidente, que consistem em regras especiais para sua responsabilização. Ao estudarmos o tema de imunidade, verificamos que estas se dividem em 2 tipos: imunidade formal, prerrogativas relacionadas ao processo, e imunidade material, inviolabilidade civil e penal por palavras e opiniões. O presidente da República possui apenas imunidades formais, prerrogativas relacionadas ao processo. Em outras palavras, ele não possui imunidade material, isto é, pode ser responsabilidade civil penalmente por suas palavras e opiniões. Você lembra que a gente estudou a parte de imunidade material no artigo 5º, lá de palavras e opiniões, ou foi agora não me lembro onde foi que a gente estudou isso, sobre os parlamentares. Eu sei que a gente já estudou isso. Lembra que eu lembro que a gente estudou, que eu falei para você? No caso específico do parlamentar, no caso específico do parlamentar, do ponto de vista da imunidade, ele é inviolável, né, civil e penalmente, pelas palavras, opiniões e votos, na função de parlamentar. Se como ele tem que medir onda, ele vai até para o júri, né? Aham. Não, isso daí está confundido, é outra coisa, calma aí. Não é o presidente, né? Não, vamos lá, não, está confundido, isso daí é outra coisa. Primeira coisa é, você tem que entender isso. Ele é inviolável, suas palavras, opiniões e votos, civil e penalmente, na função de parlamentar. Se o parlamentar tiver num ambiente em que ele não está exercendo, né, a atividade legislativa dele, parlamentar, ele não está ali atuando como parlamentar. É difícil comprovar isso, mas não está atuando como parlamentar. Se ele está se envolvendo numa briga ali, ele não está como parlamentar. Então, ele não tem essa imunidade aí, não. Tem a imunidade dele como parlamentar. Se tiver numa entrevista sobre a vida dele, ele não está atuando como parlamentar, não pode xingar ninguém. Agora, estiver entrevistando ele como parlamentar, sim. Isso regra geral. Aí você tem as especificidades que você acabou de falar. Primeira especificidade que é muito imprópria: vereador. Vereador só tem essa imunidade na circunscrição do município dele. Ainda que ele esteja atuando como vereador, mas ele estiver fora do município dele, ele fizer besteira, ele é responsabilizado. Mas eu estava como vereador lá em Brasília, atrás de recursos, aí eu xinguei alguém. Não é, só no âmbito do município dele. As imunidades, aí não é imunidade, aí seria o foro, né? É um foro privilegiado, exclusivo em Constituição Estadual, ele não prevalece sobre o Tribunal do Júri. É isso que você falou. Você tem uma regra que diz o seguinte: as imunidades e foro estão na Constituição Federal. Reflexamente, podem constar da Constituição Estadual e das leis orgânicas. Mas aquilo que for posto exclusivamente lá e não tem reflexo, não tem um reflexo, não tem a mesma coisa na Constituição Federal, não prevalece sobre o Tribunal do Júri. Ou seja, se você tiver uma prerrogativa de foro do cara ser processado no Tribunal do Júri, no Tribunal de Justiça, mas essa previsão não tem na Constituição Federal, se ele vier cometer um crime doloso contra a vida, ele vai para o Tribunal do Júri. Porque o Tribunal do Júri prevalece sobre o foro de prerrogativa
posto exclusivamente em Constituição Estadual. É isso, tem que memorizar sobre imunidade. E aqui ele está colocando para a gente especificamente que não cabe as imunidades materiais de palavras, opiniões e votos do presidente da República. Agora vamos estudar a seguir as imunidades formais, ou seja, do processo em relação ao presidente da República. Cláusula de irresponsabilidade penal relativa. Na vigência do mandato, o presidente da República só pode ser responsabilizado por atos praticados no exercício da função, em ofício, ou em razão dela, propter officio. Assim, durante seu mandato, o presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício da função. Disse, portanto, que o presidente da República tem uma relativa irresponsabilidade pela prática de atos estranhos ao exercício de suas funções. São também considerados atos estranhos ao exercício da função os crimes que foram praticados antes do início do mandato presidencial. Assim, o presidente da República não poderá ser responsabilizado na vigência do mandato por crimes que praticou quando ainda não era presidente da República. É importante ter em mente que essa imunidade somente se aplica às infrações de natureza penal. Assim, pode haver apuração durante o mandato do presidente da República de sua responsabilidade civil, administrativa, fiscal, tributária. Suponha, por exemplo, que o presidente da República se envolve em uma briga de trânsito. Furioso, ele sai do carro e dispara 4 tiros na cabeça do indivíduo que com ele havia discutido. Foi um homicídio, mas que não está relacionado ao exercício da função. Na vigência do mandato, o presidente não poderá ser responsabilizado por esse crime. No entanto, ao contrário do que muitos pensam, isso não significa que o presidente ficará impune pela prática desse crime. Após o término do mandato, ele poderá, sim, ser responsabilizado por crime que cometeu na vigência do mandato, mas que não estava relacionado ao exercício da função. O STF entende que, nesse caso, haverá suspensão provisória do processo e a consequente suspensão do prazo prescricional. Ou seja, essa primeira imunidade formal, imunidade relativa a crimes comuns do presidente da República, é uma imunidade que é durante o mandato. Então, seria o seguinte: o presidente está respondendo ao processo anterior ao mandato, qualquer que seja. Durante o mandato, ele não pode ser preso. Nem o processo prosseguir sobre isso. Tem uma imunidade, uma irresponsabilidade penal em relação a isso. Qualquer coisa que ele fizer sobre a vida dele, que não tem a ver com a função de presidente da República, ele não vai responder nada. O processo fica suspenso automaticamente. O cara xingou ele de corno. Vai lá, deu um tiro no cara, não tem nada a ver com a função dele. O cara xingou ele de corno, não xingou ele na função de presidente. Então, ele não vai para responder o processo naquele momento. Assim que acabar o mandato, retoma o processo. Tanto aquilo que ele fez antes do mandato como presidente, como aquilo que ele fez durante o mandato como presidente. Se foi crime comum, se for crime, vamos lá, isso aqui o pessoal às vezes confunde. Se for crime penal, mas que é relacionado ao mandato, ele responde. Entendeu a diferença? É o crime comum, que não tem nada a ver com o mandato. Agora, o crime penal, que tem a ver com o mandato dele, vai responder durante o mandato. Vai ser processado pelo STF. A gente vai ver como é que é esse procedimento no STF. Então, crime que não tem a ver com o mandato, só depois do mandato. Seja ele cometido antes do início do mandato, seja ele cometido durante o mandato. Só vai passar a correr esse processo de crimes que não tem a ver com o mandato dele, ou estranhos ao mandato dele, após a cessação do mandato presidencial. Pronto, isso daí é o primeiro. Letra B. Vedação à prisão cautelar. O presidente da República somente estará sujeito à prisão após sentença condenatória nas infrações penais comuns. Não são admitidas prisões cautelares, flagrante delito, prisão temporária, prisão preventiva do presidente da República. É necessário uma sentença penal condenatória emanada do STF, do Supremo Tribunal Federal, como veremos mais à frente. E essa corte que julga o presidente nos crimes comuns. Então, não tem prisão cautelar para presidente. Letra C. Autorização da Câmara dos Deputados. Para que o presidente da República seja processado e julgado nos crimes comuns ou de responsabilidade, há um prévio juízo de admissibilidade político pela Câmara dos Deputados. Dito de outra forma, o presidente somente será processado e julgado após autorização da Câmara dos Deputados, por 2/3 dos seus membros e votação nominal e aberta.
O juízo de admissibilidade político da Câmara dos Deputados também é exigido para a instauração do processo contra o presidente da República em qualquer caso, e contra os ministros de Estado, nos crimes conexos com o do presidente da República. Vamos lá. Para entender bem, vamos finalizar a letra C aqui. O que a letra C está dizendo? Por exemplo, crime comum, estranho ao mandato. Nenhuma possibilidade de processar o presidente nesse momento. Para tudo, assim que terminar o mandato, ou o primeiro, ou na reeleição, dando exemplo do atual presidente, volta a correr o processo. Está sendo investigado uma coisa anterior ao mandato dele. Nesse momento, não pode fazer nada. Não tem prisão cautelar e não tem nem prisão. Pode nem ser processado durante o mandato. Acabou o mandato, daqui a mais um ano e meio, daqui a mais 4, um ano e meio, mais 4, 6 anos e meio, depois roda o processo. Que aí só pode ter mais uma reeleição, aí depois volta não. Agora é o caso, a letra C é o caso de crime comum e é relacionado ao mandato dele. Nesse caso, ele vai ser processado. O processo vai correr no Supremo Tribunal Federal. Mas, nesse caso, precisa do juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados. Entendeu a diferença? No crime comum, estranho ao mandato, não tem nada. Parou tudo. Agora, se for um crime que é relacionado ao exercício da presidência... Tipo um crime de irresponsabilidade fiscal. Não, aí no caso é crime de responsabilidade fiscal. Crime de responsabilidade fiscal, aí também é pela Câmara, mas aí não é um crime comum, é um crime de responsabilidade. Aí o julgamento é pelo Senado Federal. Entendeu? Porque você tem dois procedimentos. Procedimento penal, quem julga é o Supremo Tribunal Federal. Quem autoriza, a Câmara dos Deputados. Procedimento civil, que você acabou de falar, de irresponsabilidade penal, que é chamado crime de responsabilidade do presidente. Nesse caso, a Câmara autoriza, mas quem julga é o Senado Federal. Então, tem dois possíveis julgamentos. Seria após o mandato ou não, durante o mandato. Durante, né? Durante o mandato, se for crime penal, crime comum ligado ao mandato, quem vai julgar é o STF, durante o mandato. Se for um crime de responsabilidade, um crime civil, crime de fiscal, quem julga é o Senado, é o processo de impeachment, que a gente vai ver daqui a pouco. Esse procedimento, esse processo chama processo de impeachment, que é o crime civil dele, de responsabilidade. Quem julga é o Senado. Crime penal, quem julga é o STF. Vamos ler esse aqui, o que ele quer falar aqui para a gente. Vamos lá. Para entender bem o processo de impeachment, precisamos estudar como funciona o rito dentro da Câmara dos Deputados. A primeira etapa do processo de impeachment é o recebimento da denúncia pelo presidente da Câmara. Uma vez protocolado o pedido de impeachment, o presidente da Câmara poderá acolher a denúncia ou arquivá-la. Nesse momento, segundo o STF, a DPF 378, não há que se falar em direito à defesa prévia do presidente da República. Isso aqui é como se fosse o presidente da Câmara, ele faz, às vezes, como se fosse um juiz um juiz que está recebendo, né, uma denúncia igual no primeiro grau do Ministério Público. Ele tem um juízo de admissibilidade de sim ou não. Não cabe ele falar com o réu. Ele vai tomar a decisão, aceita ou não aceita a denúncia do impeachment. Então, o poder do presidente da Câmara é muito grande nesse momento. Que ele sozinho pode aceitar ou não a denúncia. Ele aceita a denúncia. Isso não quer dizer que iniciou o processo. Ele vai aceitar a denúncia e aí ele vai ter que pautar no plenário para se admite o processamento do pedido de impeachment. Entendeu? Uma coisa é aceitar a denúncia, outra coisa é admitir o processamento. O processamento não vai ser feito na Câmara, vai passar para o Senado. Vamos continuar a leitura aqui. Isso porque, segundo a Corte, a apresentação de defesa prévia não é uma exigência do princípio constitucional da ampla defesa. Ela é exceção e não uma regra no processo penal. Não há, portanto, impedimento para que a primeira oportunidade de apresentação de defesa no processo penal comum se dê após o recebimento da denúncia. No caso dos autos, muito embora não se assegure a defesa previamente ao ato do presidente da Câmara dos Deputados, que inicia o rito naquela casa, coloca-se à disposição do acusado inúmeras oportunidades de manifestação e ampla instrução processual.
Não há, assim, violação à garantia da ampla defesa e aos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil em tema de direito de defesa. Caso haja o recebimento da denúncia pelo presidente da Casa, inicia-se análise da Câmara sobre a autorização para o processo de impeachment. A denúncia e o ato de criação da comissão especial são lidos no plenário. Os integrantes dessa comissão especial deverão ser indicados pelos líderes, com a representação proporcional de todos os partidos presentes na Câmara. Além disso, o presidente da Câmara notifica o presidente da República de que a denúncia foi aceita. Nesse momento, o chefe do Poder Executivo pode apresentar sua defesa. Após a instalação da comissão, cabe ao seu relator apresentar parecer, a ser discutido e votado por seus integrantes. Para aprovação, é necessário o voto favorável da maioria simples dos membros da comissão. Caso aprovado, o parecer segue para o plenário. No plenário, o parecer apreciado por votação nominal, sendo necessários os votos de 2/3, marcar isso aqui que é muito prova, 2/3, aqui, ó, 2/3 dos deputados, para que o processo de impeachment seja autorizado. Caso esse quórum não seja atingido, o pedido de impeachment é considerado rejeitado. Se aprovado, o processo seguirá para o Senado, que é responsável pelo julgamento do presidente da República pela prática do crime de responsabilidade. Então, para você ver a responsabilidade do presidente da Câmara, né? Ele sozinho aceita, não pede a opinião de ninguém, ele sozinho aceita a denúncia. A partir do momento que ele aceitou, ele é obrigado a criar uma comissão especial. Nessa comissão especial vai ser analisada essa denúncia, vai ser chamado, né, a defesa do presidente da República. Normalmente ele manda o advogado-geral da União defender ele, né, que é o advogado-geral do presidente. E dentro dessa comissão especial, que tem representação de todos os partidos, né, da Câmara dos Deputados, é votado. Se votado por rejeitar a denúncia nessa comissão especial, nem vai para o plenário, acabou ali. Foi o que aconteceu no processo de impeachment do Michel Temer. Às vezes ninguém lembra, mas teve o processo de impeachment do Michel Temer. Só que ele foi rejeitado, o processo de impeachment, na comissão especial. Se aprovado na comissão especial, vai para o plenário. No plenário é aquele processo que todo mundo acompanha pela TV, né? Cada um vai lá, tem direito a 30 segundos, 10 segundos falar e depois dizer sim ou não. Foi o processo que o pessoal acompanhou da Dilma. Né? Normalmente faz no domingo, sei lá. Fala. Professor, só uma pergunta que eu vi. Eu esqueci isso. A maioria simples são quantos, mais ou menos? Não, isso aí é a maioria simples que a gente leu aqui, a maioria simples na comissão especial. Aí vai ver o tamanho da comissão especial que vai ser formada, porque tem que ter representantes de todos os partidos. Se tiver um cara lá que ele é o único daquele partido, vai ele sozinho. Se tiver 2 caras de um único partido, vai um. Porque tem que ter representação de todos os partidos na comissão especial. Uma comissão de impeachment é diferente. Entendeu? Não é igual às outras comissões que tem um número limitado de pessoas. Se fosse uma comissão permanente, eu já te diria, tanto. Porque nessa comissão permanente, pelo regimento interno da Câmara, tem que ter tantas pessoas. Mas no caso da comissão especial do impeachment, vão verificar quantos partidos nós temos aqui. Certo? Tem X partidos, então vai ter que ter pelo menos X pessoas. Só que tem partidos que são grandes, então eles vão ter mais pessoas, vão ter uma proporcionalidade maior na comissão especial. Ela é especial porque ela não é pré-determinada. É de acordo com, naquele momento ali, quantos partidos tem. Ele fala aqui, ó. Deixa eu marcar aqui, que isso aqui é importante, que você perguntou. Caso haja recebimento da denúncia, inicia-se a análise da Câmara sobre autorização para o processo de impeachment. A denúncia e o ato de criação da comissão especial são lidos no plenário. Os integrantes dessa comissão especial deverão ser indicados pelos líderes. Aqui, ó. Desculpa. Aqui, ó. Com representação proporcional de todos os partidos presentes na Câmara, entendeu? Então, tem uma representação proporcional de todos. Ele bota aqui, ó, todos. Então, todo mundo tem que estar lá, todos os partidos, de todos os partidos. Então, não dá para saber, a priori, quantas seria. Só se eu visse agora os partidos. Aí diz, ó, proporcionalmente, o PT tem tantos deputados, o DEM tem tanto, o MDB tanto. Aí você passa uma régua, faz uma regra de 3. Tá ok, mas professor, vamos lá.
esquece que a gente está falando de presidente dessa comissão específica. Aham. Numa outra comissão, eu só queria entender o que seria, quais são os dois, que são dois, né? Tem a maioria simples, se eu não me engano, eu acho que você já me falou uma vez, mas seria, maioria simples seria tipo assim, o valor total teria que ter metade mais um, já seria uma maioria simples, não é Ah, isso? é a maioria absoluta. Vamos lá. Então, tu quer entender maioria simples em votação. Maioria simples é o seguinte, Absoluta também. tá? A maioria simples significa o seguinte. Maioria simples significa o seguinte. Temos numa comissão, dá um exemplo de uma comissão qualquer, ou de um parlamento, de uma Câmara de Vereadores. Temos 10 pessoas. Isso 10 aí você falou? temos 10 vereadores. Vamos dizer, um município temos 10 vereadores. Primeira regra de qualquer órgão colegiado, né, de acordo com a Constituição, 10 vereadores. No mínimo, para iniciar a votação, você tem que ter a maioria presente. A maioria seria 6. Então, por 6. exemplo, numa Câmara de Vereadores que tem 10, você só tem quórum para começar a debater as leis municipais com 6 pessoas presentes, 6 vereadores, certo? Aí, Certo. a partir daí, entendendo isso, você sabe, bom, o que é a maioria simples? Maioria simples é aprovação pela maioria dos presentes, sendo que sempre vai ter que estar presente a maioria do colegiado. Então, por exemplo, no caso de um município que são 10 vereadores, a maioria do colegiado é 6. Então, no mínimo, para iniciar qualquer votação de quórum, tem que ter 6. E qual seria a maioria desse caso? Seriam 4 pessoas. A maioria Seria simples a seria maioria das 4. 4 pessoas. Mas se fosse uma lei complementar, que é o caso que a Constituição delega a maioria absoluta, uma lei complementar municipal, se houvesse esse município uma lei complementar. Como a Constituição diz que lei complementar tem que ser a maioria absoluta, nesse município, todos os 6 presentes tinham que votar a favor da lei, não só os 4. Porque, nesse caso, é a maioria de todo 4 o não é mais do que colegiado. 10, Uhum. né? Entendeu? Sim. Então, maioria absoluta significa que você tem que considerar a totalidade do colegiado. Maioria simples, tu considera a maioria dos presentes. Os presentes. Tá, Porque entendi. pode ocorrer, inclusive, por exemplo, tá os 6 presentes, tem o quórum para votação, certo? Tem um quórum para votação. Do quórum para votação, dos 6 presentes, um fala o seguinte, levanta a mão e fala, meu entendimento é esse, eu prefiro me abster, não vou votar. Só sobrou 5 para votar. Se 3 votar a favor, está aprovado. Porque tem a maioria dos votos. Apesar de ter 6, a maioria seria 4, mas um foi abstenção. Só vai anular essa eleição se as abstenções, certo? As abstenções e os nulos forem menor do que a totalidade. Então, isso aí, se tiver também no regimento, né? No caso da Câmara e do Senado, tem. Entendeu? Então, vamos lá, ficou só uma dúvida, mas eu vou explicar para Uhum. aí, se eu errar, o senhor corrige, tá? Vamos lá. Toda vez que se fala de maioria simples, é a maioria dos que estão presentes. Vou mudar até o valor. 60. Citei ali 40 pessoas, por exemplo. E ali dessas 40, né, total de 60. Se 31 votar no negócio, beleza, já tem a maioria. Maioria absoluta aí já. A maioria absoluta? Porque você falou que tem 60. O 31, 60, né? Entendi. Seria então 40, seria 21. De 21 é a 40 a maioria 21. simples. 21. Aí, se atingiu aquele valor que daria metade da totalidade, já é a maioria absoluta, né? Sim. Entendi. Deixa eu olhar aqui. Até o vice-presidente hoje. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Agora que entendemos como se dá o processo de impeachment no âmbito federal, passaremos a análise de como ele funciona nos estados. Durante muito tempo, entendeu-se que a exigência do juízo de admissibilidade seria única
imunidade passível de ser estendida pelas constituições estaduais a governadores. Em outras palavras, era possível que a Constituição Estadual estabelecesse que o governador somente poderia ser processado e julgado após o juízo de admissibilidade da Assembleia Legislativa. Em 2017, o STF alterou o seu entendimento anterior, reconhecendo a existência de uma mutação constitucional. Para a Corte, condicionar a instauração de ações penais contra governadores ao prévio juízo de admissibilidade da Assembleia Legislativa resultava na prática em consequências nefastas. Desse modo, o entendimento atual é de que os estados não têm competência para editar normas que condicionam a instauração da ação penal contra governador, por crime comum, à prévia autorização da Assembleia Legislativa. O STJ poderá receber a denúncia contra o governador, instaurando a ação penal, independentemente de qualquer ação de autorização do Poder Legislativo. O que ele quer dizer com isso? Que o presidente da República, tanto no crime de responsabilidade, nos crimes de responsabilidade, quanto nos crimes penais, nos crimes comuns, relacionados ao mandato, ele precisa de autorização da Câmara dos Deputados, presidente da República. No caso dos governadores, não tem essa imunidade. Se um governador for cometer algum crime, não cabe a autorização da Assembleia Legislativa para o Poder Judiciário, o Ministério Público, começar a processar ele. Tanto é que nós temos vários casos. Aqui em Brasília, nós tivemos casos de governadores presos. Tivemos o caso agora no Rio de Janeiro, que o governador foi preso. Por quê? Porque não passa pelo critério da Assembleia Legislativa autorizar ou não. O Ministério Público verificou que o governador de determinado estado está cometendo algum crime, ele automaticamente, lógico, aí ele segue a prerrogativa de foro dele. Quem vai julgar ele não é o Tribunal de Justiça, mas sim o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, você viu vários casos aí durante a pandemia, né? Vários estados que teve operações da Polícia Federal contra governadores. Então, não existe esse juízo de admissibilidade na Assembleia Legislativa. Só para o crime de responsabilidade existe. Aí, crime de responsabilidade não tem. Tanto é que o presidente não, porque antigamente chamava presidente do Estado, agora é governador. Lá, mas há muito tempo, na época do Império. Tivemos agora o governador do Estado do Rio de Janeiro, foi impeachmentado. Teve autorização da Assembleia Legislativa, autorizou, só que o processo de impeachment deles é diferente na Constituição Estadual, pelo que eu entendi. Aí, após isso, você forma um colegiado com uma parte de desembargadores e com uma parte de deputados. É diferente do modelo federal. No modelo federal, o Senado que faz o julgamento, né? Porque a gente tem duas câmaras, né? Tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. No Estado, você só tem a Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa aprova, autoriza o processo de impeachment, e aí quem faz o processamento de julgado do impeachment é um colegiado menor, né? Pós-autorizado, que junta metade desse colegiado é feito por desembargadores do Tribunal de Justiça e outra metade por deputados estaduais, indicados pela Assembleia Legislativa. Eles fazem um julgamento igual a um julgamento no Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça. E aí foi feito dessa forma no Rio de Janeiro. Não é por toda a Assembleia Legislativa votando, não é um voto aberto. Mas o nome do governador de lá era o Pezão? Wilson Witzel. Não, o que foi intimado foi Wilson Witzel. Wilson Witzel. É o juiz federal. Vamos continuar. A gente acabar até vice-presidente hoje. Cabe destacar ainda que o recebimento da denúncia pelo STJ não implica afastamento automático do governador. O afastamento até pode acontecer, mas caso assim entenda necessário, o STJ, que tem a competência para decidir fundamentadamente quanto à aplicação das medidas cautelares. Lembrando que para presidente não cabe medidas cautelares, né? Aqui para governador cabe. Eu lembrei de uma coisa, não sei se a gente leu em Presidente, mas lembra que eu falei que um amigo meu tinha falado que, ficou meio estranho, né? Que o Samuel tinha falado que o mnemônico para lembrar também do processo do impeachment, um deles é receber, né? E a gente leu aí acima um pouquinho, recebimento, né? Seria solicitar, né? Até que é a mesma da corrupção passiva, solicitar, receber e aceitar, né? Aí a gente já viu receber aí.
Então, provavelmente, Vamos lá. solicitado não é solicitado, né? Só falta o uso. Vamos lá. Vamos ver o próximo. Então, a necessidade de autorização na Câmara dos Deputados é imunidade que não se estende para co-denunciados, que não sejam o vice-presidente da República ou os ministros. Assim, aqueles investigados sem foro por prerrogativa de função que praticarem crimes conexos com o presidente da República serão processados imediatamente na primeira instância, mesmo que a Câmara dos Deputados tenha rejeitado o juízo de admissibilidade. Ou seja, se você tem um copártice nas ações do presidente, de um ministro ou de um vice-presidente, precisa dessa autorização da Câmara, mas você, que é um cidadão comum, não precisa. Ou, né, um DAS, seja lá, um secretário. A regra é que haja o desmembramento dos processos. O presidente da República será processado e julgado pelo STF, os co-denunciados sem foro por prerrogativa de função pela primeira instância de justiça comum. Claro que o crime conexo tiver sido praticado pelo vice-presidente da República ou por ministro de Estado, a responsabilização dessas autoridades somente será possível caso haja autorização da Câmara dos Deputados. Agora que já estudamos as imunidades do presidente, é importante que entendamos o processo de responsabilização em si. Há dois tipos de infrações que podem ser cometidas pelo presidente da República. Uma é qual? Os crimes comuns, né? E a outra são os crimes de responsabilidade. Os crimes comuns são as infrações penais. Então, o presidente pode cometer, durante um mandato, um crime tipificado no Código Penal. CODs, corrupção ativa, corrupção passiva, vinculada ao mandato dele, pode cometer peculato, vários crimes que você tem lá que podem cometer. Ele pode até o homicídio, vinculado ao próprio mandato dele. Né? Alguém que vai denunciar ele pode mandar matar. Entendeu? O cara sabe muita coisa, vou mandar matar, vinculado ao seu cargo. É diferente do cara que chamou ele de corno, né? Que brigou numa briga de trânsito. Então, qualquer daqueles crimes ali, se estiver vinculado ao mandato, é um crime comum, infração comum, tipificados no Código Penal e outras leis penais especiais. Já os crimes de responsabilidade são as infrações políticos-administrativas, né, cometidas no exercício do cargo. O que é político-administrativa? E aí é muito genérica. Aí você tem a lei de crimes de responsabilidade do presidente da República. Tem o Decreto-Lei 200 e o Decreto-Lei 201, que eu acho que agora não me lembro. A 201 é dos crimes de responsabilidade, eu acho que dos prefeitos e governadores. Tem uma lei específica dos crimes de responsabilidade, da década de 50, essa lei. E lá tem os crimes de infração políticas administrativas. Lá tem a lista de todos os crimes, né? Deixada em várias situações. Depois a gente pode pegar para ler aqui. Nos crimes comuns, o presidente da República é processado e julgado perante o STF após a autorização da Câmara dos Deputados. Assim, a denúncia ou queixa-crime é apresentada ao STF, mas este só poderá recebê-la após o juízo de admissibilidade político da Câmara dos Deputados. Assim, uma vez apresentada a denúncia ao STF, este deverá remetê-la à Câmara dos Deputados. Então, por exemplo, tudo que foi denunciado do presidente da República atual, que foi feito no STF, o STF não pode fazer nada. Ele tem que pegar aquela denúncia e mandar para a Câmara dos Deputados. Ele não pode processar a denúncia sem antes ter autorização da Câmara dos Deputados. Então, né, você viu aí vários partidos, você eu fiz isso, não fez nada. Mandou só para o STF mandou para a Câmara dos Deputados. É diferente no âmbito normal. Né? No normal, o promotor propõe a denúncia de um crime, aí o juiz é obrigado a julgar. Né? Aceitar, pode arquivar o inquérito, né? A denúncia, rejeitar a denúncia, não. Mas no caso do presidente da República tem esse procedimento. Chegou no STF, a única coisa que o STF pode fazer é mandar para a Câmara. Não pode fazer nada. E se for um crime estranho ao presidente, estranho à função do presidente, o que o STF vai fazer? Não posso fazer nada, a Constituição dá imunidade para ele. Fica suspenso aquele processo. Quando o presidente, né, se exonerar do cargo... Quando é estranho ao seu mandato. Quando é estranho ao seu mandato. Não manda para lugar nenhum. Tipo uma ação, infração penal. Infração penal comum, mas é estranho ao mandato. É como se no mandado ele fosse irresponsável. Irresponsável, é responsabilidade. Não pode ser responsabilizado. Não pode ser responsabilizado. Nem os cometidos antes e nem durante. Nem durante. Agora, após... Aí, como é que é o procedimento? Ok, recebi,
posso fazer nada. Presidente, perdeu o mandato, né, ou né, se exonerou, não concorreu, não se reelegeu. O senhor vai morar onde? Ah, vou para o Rio de Janeiro. O STF vai mandar para o Rio de Janeiro, para a competência de lá, vai continuar o processo lá. Vou ficar em Brasília. Manda para o tribunal daqui de Brasília. Né? Para onde ele for, quando ele for. Né? Em algum momento, o presidente não pode mais, né, Ser presidente. ser presidente. Vai se reeleger, mas não pode a terceiro mandato. Então, em algum momento, No ele vai caso, ter que decidir onde é que ele vai morar. E é nesse momento o processo comum de infração criminal, infração penal, que não tem a ver com o mandato, vai passar a correr. Vamos continuar. Não se admite que o STF analise qualquer questão jurídica acerca da denúncia antes do juízo de admissibilidade político da Câmara dos Deputados. A discussão sobre as provas que embasam a denúncia não deve ser realizada nesse momento, mas somente após eventual autorização da Câmara dos Deputados. No caso envolvendo Michel Temer, o STF se negou a apreciar antes do juízo de admissibilidade da Câmara dos Deputados a validade de acordo de colaboração premiada que fundamentava a denúncia. Que no caso do Temer, o impeachment dele foi uma conversa que ele teve com o dono de uma grande empresa brasileira, né, que foi conversar com ele sobre uma situação, sobre uma manutenção de uma corrupção, e ele falou, ok, pode manter isso aí. E aí essa pessoa pegou, fez um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, que gerou essa denúncia do impeachment, né, que depois virou impeachment, mas não saiu da comissão especial. Mais ou menos isso na época, que eu me lembro aqui que saiu nos jornais. Após a autorização da Câmara dos Deputados, o STF poderá receber a denúncia contra o presidente da República, instaurando o processo. Todavia, é possível que, mesmo após essa autorização, o STF decida rejeitar a denúncia e não instaurar o processo. O recebimento da denúncia pelo STF é, afinal, ato discricionário da Corte. Interessante isso aqui, vou marcar isso aqui. O que acontece aqui? O fato da Câmara dos Deputados autorizar ou admitir o processo, a denúncia, isso não quer dizer que o STF tem que admitir. Que aí, nesse momento, eu estou autorizado a fazer, eu estou autorizado a quê? A analisar. E na minha análise, eu posso rejeitar ou aceitar a denúncia. Igual ele faria caso não tivesse esse primeiro procedimento. Então, ele não faz uma. Quando ele manda para a Câmara dos Deputados, ele não está dizendo que ele já aceitou a denúncia. Ele está dizendo que eu preciso de autorização para analisar a denúncia. está cumprindo o ordenamento. Vou receber, vou repassar, depois que for analisado por eles, vou receber novamente para ver qual é o meu proceder, né? O nosso, né? Vamos lá. Uma vez que seja recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF, o presidente ficará suspenso de suas funções. Ele ficará suspenso do exercício da presidência e só retornará às suas funções caso seja absolvido ao final do julgamento, ou se decorrer em mais de 180 dias, sem que o julgamento tenha sido concluído. Assim, se o julgamento demorar mais do que 180 dias, cessará o afastamento do presidente, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. Aceitou a queixa-crime contra o presidente da República, foi autorizado pela Câmara, aceitou a queixa-crime, o STF ajustou a queixa-crime relacionado ao mandato, automaticamente o presidente vai ficar suspenso 180 dias do mandato dele. Se o STF condenar o presidente pela prática do crime comum, seus direitos políticos serão suspensos, conforme artigo 15, inciso 3, e, consequentemente, ele perderá o mandato presidencial sem prejuízo da sanção penal cabível. O STF também tem competência para julgar o presidente da República em algumas ações civis, como mandato de segurança e habeas datas. No caso da ação popular, entretanto, por falta de previsão constitucional, não é de competência da Corte Suprema o julgamento do presidente, ação popular. Nos crimes de responsabilidade, o presidente da República é processado e julgado pelo Senado Federal, que é o processo de impeachment aqui nesse caso, após o juízo de admissibilidade político da Câmara dos Deputados. Cabe destacar que, no processo de impeachment, não se aplica aos senadores as regras de impedimento e suspeição previstas no Código de Processo Penal. Isso porque o Senado é um órgão político, não submetendo por completo as rígidas normas às quais estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário. Ou seja, nesse caso, não cabe, no processo de impeachment, quem vai ser os jogadores, os juízes do presidente é o Senado. Não cabe ao presidente dizer, olha, esse cara aí não pode votar no meu impeachment, porque ele é inimigo notório meu.
Esse cara não pode votar porque ele é amigo íntimo do presidente. Não existe esse impedimento, porque ali é um julgamento político. Porque se fosse um procedimento judicial, você ia alegar para o cara, esse cara é meu inimigo, né? Inimigo, né? De ampla repercussão. Aí, claro que ele vai julgar contra. Ah, esse cara é amigo do presidente da República de muitos anos. Claro que ele vai julgar a favor do presidente. Então, não existem essas alegações no julgamento do Senado Federal. Entendeu? Isso que ele está explicando. Artigo 85 da Constituição Federal relaciona alguns atos do presidente da República que configuram crimes de responsabilidade. Olha quais são os crimes de responsabilidade. Ainda tem a lei, né, do impeachment, que é uma lei de 1950. Tem também outra lista lá. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, ou seja, do Poder Legislativo Estadual, do Poder Executivo Estadual e do Poder Judiciário Estadual, no exercício, né, contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, segurança interna do país, probidade na administração, lei orçamentária, com cumprimento das leis e decisões judiciais. Então, se o presidente, né, que é até o que ocorreu ultimamente, estou fazendo julgamento, se ele atentar especialmente contra, aqui, ó, o cumprimento de decisões judiciais. Então, isso aqui é crime de responsabilidade. Por isso que teve, né, o presidente, nosso atual presidente, fez uma nota dizendo, olha, isso não tem nada a ver com aquilo que eu falei. Que caso, né, não ocorresse aquela nota, talvez, né, alguém poderia entender que a fala, ele não descumpriu nada. Lembrando, ele não descumpriu nada, porque isso aqui é o descumprimento. Mas teve uma fala do presidente, né, falando que eu não vou mais cumprir decisão judicial. Alguns entenderam que ali teve o crime de responsabilidade. No meu entendimento, ainda não teve. Só teve a intenção de ser, ó, Não se julga, tiver não uma... julga, não julga o cognitivo, né? Só É o teve uma... objetivo. O penal, você não pune cognição, né? Elementos de preparação, só se tiver tipicamente tipificado lá os atos preparatórios. Mas os atos, né, de cognição, os atos de intenção, você não pune. Só especificamente em alguns casos, né? Quadrilha, tráfico, aquelas coisas todas que já moeda falsa, porque já está previsto, se você, né, preparar aquilo, você já vai ser punido. Mas nesse caso aqui está dizendo claramente que seria um descumprimento. Naquele momento aí não houve um descumprimento, houve uma fala que iria ser feito esse descumprimento. Então não houve um crime ali naquele momento. Aí é uma leitura rasa, né, que estou fazendo. Parágrafo único. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. O artigo 85 define genericamente, em lista meramente exemplificativa, os atos considerados crime de responsabilidade. É necessário lei especial cuja edição compete privativamente à União para tipificar essas condutas, né, estabelecer normas de processo e julgamento. Atualmente, a lei que regula os crimes de responsabilidade é essa aqui, ó, Lei 1079 de 1950. Então, o que ele fala aqui no parágrafo? Esses crimes serão definidos em lei especial. E qual é essa lei especial? Essa aqui. Hoje, essa lei foi recepcionada. Né? Como ela é antes da Constituição de 1950, a gente chama que ela foi recepcionada pela Constituição de 88. Vamos lá. A definição dos crimes de responsabilidade dos governadores e dos prefeitos também deverá ser feita por lei federal, nos termos do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal de 88. A União tem competência privativa para legislar sobre direito penal, incluindo-se aí os crimes de responsabilidade. A denúncia por crime de responsabilidade deve ser apresentada à Câmara dos Deputados. Ela pode ser feita por qualquer cidadão. Trata-se, portanto, de denúncia popular. Caberá, então, à Câmara dos Deputados realizar o juízo de admissibilidade política. A acusação será admitida ou rejeitada, autorizando-se ou não a realização do julgamento pelo Senado Federal. Segundo o STF, assegurado ao presidente ainda nessa fase o direito à ampla defesa no contraditório. Que nem lá em cima, né? Já foi explicado lá em cima. Primeiro, o presidente da Câmara aceita a denúncia e manda para uma comissão especial. Nesse momento, o presidente tem direito à ampla defesa contraditória, tanto nos crimes comuns,
quanto nos crimes de responsabilidade. Porque ele pode convencer de não aceitar a denúncia nesse momento aí da ampla defesa contraditória. Se mesmo assim continuar o processo, ele vai ter de novo outro período de ampla defesa e contraditório já no julgamento do Senado. Então, tem 2 momentos de ampla defesa e contraditório. Para aceitar ou não a denúncia pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, quanto, né, lá no Senado. Entendeu? Vamos lá. Se a acusação for admitida pela Câmara dos Deputados, em votação nominal por 2/3 de seus membros, o processo será remetido ao Senado Federal, a fim de que este órgão processe e julgue o presidente. Na DPF 378, julgada em 17 de 2 de 2015, o STF decidiu que no Senado haverá um novo juízo de admissibilidade da denúncia, por maioria simples. O Senado Federal possui, dessa forma, a discricionalidade para decidir pela instauração ou não do processo contra o presidente da República. Em outras palavras, o Senado Federal não está vinculado aos juízos de admissibilidade da Câmara dos Deputados. Admitida a denúncia pelo Senado Federal, por maioria simples, será instaurado o processo contra o presidente. O Senado Federal irá, então, atuar como verdadeiro tribunal político, sendo presidido pelo presidente do Senado Federal. Então, quando vai para o Senado, tem o primeiro momento. Se ocorreu no impeachment da presidente Dilma. O Senado faz uma votação simples. Vamos aceitar ou não essa denúncia? Para o processo também começar a correr lá. É igual quando o processo volta para o STF. Quando a Câmara autoriza um procedimento lá de crime comum, conexo com o cargo de presidente, o STF não pode aceitar ou rejeitar a denúncia, não processar? Nesse caso, o Senado faz a mesma coisa. A Câmara autorizou. Isso não quer dizer que eu já vou fazer o processo aqui. Eu primeiro passo pelo juízo de admissibilidade novamente, que é esse juízo de maioria simples. Entendeu? Não está vinculado a porque a Câmara aceitou, já vou fazer o procedimento. Por quê? Porque quando esse procedimento final, que é feito no Senado Federal de julgamento, quem é o presidente, quem exerce a função de presidente nesse caso, não sei se você viu no caso do mais recente de impeachment, presidente do Senado. O presidente do Senado passa a ser o presidente do STF. Quem faz o julgamento é o Senado. Mas quem preside o Senado nesse momento é o presidente do STF. Ele vem de lá, do STF, e senta ali. Como? Nesse momento, por exemplo, tem lá o presidente do Senado. Sim. Ou não? Não, tem o presidente do Senado. Nesse primeiro juízo de admissibilidade é o próprio presidente do Senado. No momento do julgamento final, que tem a votação final, quem preside o Senado é o presidente do STF. No caso da Dilma, acho que foi o Lewandowski que estava presidindo a sessão. Então, vamos lá. Após a instauração do processo pelo Senado Federal, o presidente ficará suspenso de suas funções. Ele só retornará ao exercício da presidência se absolvido, ou se decorrido 180 dias. O julgamento não tiver sido concluído. Nesse último caso, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular procedimento do processo. Há um detalhe que as bancas examinadoras adoram. Nos crimes comuns, o presidente ficará suspenso de suas funções, desde o recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo STF. Então, recebeu a queixa-crime ou a denúncia pelo STF, já fica suspenso. Nos crimes de responsabilidade, o presidente ficará suspenso de suas funções desde a instauração pelo Senado Federal. Então, não é quando é aceito lá na Câmara, mas sim quando é aceito no Senado o processo, entendeu? Está falando errado aí, professor. Tá certo. O que as bancas fazem? Elas invertem as coisas em que, por exemplo, o presidente for suspenso nos crimes de responsabilidade desde o recebimento Da denúncia. Errado, entendeu? Entendi. Responsabilidade é pela instauração do processo. Se lembra que quando o processo vem para o Senado, tem um primeiro juízo, a gente vai ou não começar o processo? Se eles disserem sim, aí suspende o presidente. Se ele disser não, não está suspenso. Quando a Câmara aceita lá, ela só está autorizando ao Senado aceitar ou não a denúncia. Quando a Câmara autoriza o STF, ele só está autorizando ela aceitar ou não a denúncia. Entendeu? Ela não está já abrindo o processo. A Câmara ela não abre o processo, ela só autoriza. É uma autorização. Primeiro vai para a Câmara dos Deputados. Depois vai para o Senado ou vai para o STF vai mandar para eles de novo? Não, está confundido. São 2 processos diferentes.
O processo de infração penal do presidente é STF que julga. Mas antes do STF aceitar a denúncia, ele tem que ter autorização da Câmara. O processo de responsabilidade do presidente da República, que é conhecido como processo de impeachment, a Câmara autoriza. E quem julga, primeiro, quem recebe a denúncia é o Senado, e depois quem julga é o Senado. Responsabilidade é o Senado. Infração penal comum é o Penal, STF. que é crime comum, STF. vai para a Câmara dos Deputados, aí vai para o STF, julgado pelo STF. Crime comum, STF. E quando é crime de responsabilidade, aí sim da Câmara dos Deputados para o Senado, ser julgado ou não, aceito ou não. Sim. Todos os dois têm um procedimento antes de começar o julgamento, que é aceitar ou não a denúncia. Pela Câmara dos Deputados, antes. Não. A Câmara dos Deputados só autoriza. Autoriza. Quem aceita ou não a denúncia do crime comum é o STF. O fato da Câmara autorizar não significa que já está aceita a denúncia. O STF pode dizer, não aceita a denúncia. O fato da Câmara autorizar não significa que o Senado vai aceitar a denúncia do crime de responsabilidade. Ainda tem que aceitar. Aceitou, o processo inicia. E depois vai ter o julgamento final, que aí é outro quórum, que a gente vai ler agora. A condenação do presidente pelo Senado Federal depende de voto nominal aberto de 2/3 dos seus membros. Segundo o professor Alexandre de Moraes, a votação ostensiva nominal no julgamento dos agentes políticos é a única forma condizente com os princípios da soberania popular e da publicidade. Cabe destacar que, segundo o STF, não é cabível recurso contra o mérito da decisão do Senado Federal no processo de impeachment. Entretanto, o STF considera, no processo constitucional de impeachment, devem ser assegurados os princípios do devido processo legal, dentre eles o contraditório, a ampla defesa e a fundamentação das decisões. Assim, é cabível o controle jurisdicional contra os aspectos processuais formais no processo de impeachment. Uma vez condenado por crime de responsabilidade, não haverá qualquer pena privativa de liberdade. As penalidades aplicadas serão duas. Muito cuidado, a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos. Isso aqui é o que está literal na Constituição, mas lembrando que no caso da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, não aconteceu isso. Para o exercício da função pública, destaque-se que essa inabilitação vale para toda e qualquer função pública, sejam aquelas obtidas mediante aprovação em concurso público, cargos comissionados ou mandatos eletivos. Na história brasileira, há o conhecido episódio de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, tendo sido instaurado o processo no Senado Federal, Collor renunciou ao cargo, objetivando esquivar-se da penalidade de inabilitação por 8 anos para o exercício da função pública. Em tese, a renúncia paralisaria o processo de impeachment. O Senado Federal, todavia, entendeu de forma diversa e continuou o julgamento, aplicando a pena de inabilitação para o exercício da função pública. Chamado a apreciar a questão, o STF referendou o entendimento do Senado Federal e decidiu que a renúncia ao cargo apresentada na sessão de julgamento, quando já iniciado este, não paralisa o processo de impeachment. Então, a partir daí teve entendimento. Então, qualquer processo que corre contra, né, qualquer parlamentar, inclusive governador, se ele pedir a renúncia, não significa que se livrou, não. Pode continuar o processo e mesmo assim ele ser inabilitado. Vamos finalizar aqui. Deixa só para o vice-presidente amanhã. Réu em processo crime versus substituição presidencial. Conforme já estudamos, a CF de 88 prevê que o presidente da República ficará afastado de suas funções a partir do momento em que o STF receber a denúncia contra ele pela prática de crime comum. Em outras palavras, quando o presidente da República se torna réu em processo crime, ele é afastado do exercício de suas funções, apenas retornando ao cargo se for absolvido ou se o julgamento não for concluído dentro de 180 dias. Diante disso, cabe nos perguntar se a mesma regra se aplicaria àqueles com cargos da linha sucessória do presidente da República. Em outras palavras, será que ao se tornarem réus em processo penal, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente ficarão afastados das suas funções? Cara, isso aqui é muito bom. Isso aqui chove também em prova. Pouca gente explica isso. E foi questão recente esse entendimento aqui. Deixa eu tentar, antes de a gente ler, você vai entender. O que é isso aqui? Percebeu que, a partir do momento, olha só, percebeu que a partir do momento em que o presidente se torna réu
num processo criminal, ele é automaticamente afastado do cargo? Percebeu? Aceitou a denúncia de um crime, de uma infração penal envolvendo a função dele de presidente, ele é automaticamente afastado do cargo? Entendeu? Ele é afastado automaticamente, sem 30 dias. Agora, percebe o seguinte: quem são os substitutos do presidente da República? O vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal e o presidente do STF, certo? E se esses caras virarem réu no processo criminal? Eles vão ser afastados. Presidente, aí o vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, é isso? E presidente do STF, tá? Só para ver das dúvidas. Vamos lá. E se todos eles forem réu também? Se um deles virar réu, ele vai ser afastado também, já que ele é um presidente de um poder? Na minha opinião, deveria ser, mas... Vamos lá. E aí a gente vai ler que foi o entendimento do STF. Vamos ler. O que é isso? Foi exatamente isso que o STF examinou na DPF 402. Esse aqui que a gente está discutindo, que o Supremo teve que avaliar. Na ocasião, foram confirmados pela Corte os seguintes entendimentos. Qual é o entendimento hoje da STF sobre isso? Aqueles que forem réus em processo criminal não poderão, em hipótese alguma, exercer o ofício de presidente da República. Não será admissível, dessa forma, que réus em ação penal efetivamente substituam o presidente da República. B. O fato de ser réu em processo criminal não impede que o indivíduo exerça presidente da Câmara dos Deputados do Senado Federal do STF. Suponha, então, que o presidente do Senado Federal se torne réu em processo penal. Ele continuará exercendo a presidência daquela Casa Legislativa, não precisando ser afastado do cargo. Entretanto, não poderá efetivamente substituir o presidente da República, uma vez que esse ofício não pode ser exercido por réus em processo penal. Entendeu? Então, o que é que o... Ele continua exercendo a função que ele é, sem ser de substituição, se ele é presidente da Câmara, ou presidente do Senado, ou presidente do Supremo, do STF, ele continuará exercendo a sua presidência no seu localzinho, mas não pode substituir o presidente de réu. Se o presidente viajar... Ele pode ser réu e trabalhar onde ele trabalha. Não. O que ocorreu nesses períodos aí, teve essa decisão que o Michel Temer estava como presidente. Ele não tinha vice. E aí, quando ele saía do Brasil ou fazia viagem rápida, se alguns da linha sucessória tivesse, por exemplo, o presidente do Senado na época, parece que tinha essa questão, automaticamente pulava para o presidente do STF. Tanto é que teve o Dias Toffoli, que na época era presidente do STF, assumiu interinamente a presidência. Porque o presidente da Câmara não estava, que poderia assumir, só que estava no Brasil o presidente do Senado, mas respondia processo, então pulou direto para o presidente do STF. Se você pegar na época do Michel Temer, o presidente... Era o Maia, não? O quê? Respondia? Mas o Maia era da Câmara dos Deputados, não era? Ou era do Senado? Não me lembro quem era que estava na época do Michel Temer, não. Tranquilo. O Maia, eu acho que ele estava na época do... O Maia estava na época do Bolsonaro. Agora do Bolsonaro, primeira parte, né? Depois mudou agora Arthur Lira, Davi Alcolumbre, e agora mudou para Rodrigo Pacheco. Agora acho que era o Maia, mas tinha antes do Maia outro, né? Não sei quem era, não. Porque o Maia também pegou só o período que o que fez o impeachment da Dilma foi preso, que ele perdeu o mandato de presidente. Vamos lá. Vamos com algumas questões aqui, para finalizar a aula de hoje. Polícia Civil do Distrito Federal 2015. Uma vez instaurado o processo por crime de responsabilidade, o presidente da República poderá continuar, caso haja vontade da maioria dos seus senadores exercer suas funções? Não, né? Automaticamente afastado. Suspenso pelo prazo de 180 dias. Se não tiver nenhum posicionamento, nenhuma resposta da Justiça, ele volta a exercer a função. 6 meses. Sim. Mas isso que eu falei, tá certo? Certo. Daí tá errado isso aqui. Vamos lá. Polícia Civil do DF, do Distrito Federal, né? 2015 também. Suponha que o presidente da República tenha cometido crime comum durante seu mandato. Nesse caso, ele deverá ser processado e julgado pelo Senado Federal? Não, né? Não, crime comum é o STF. O STF. O Senado é em crime... De responsabilidade. De responsabilidade, né? Que é político-administrativa, não é isso? Sim.
Vamos lá. Polícia Civil de Goiás, 2015. Durante o mandato, o presidente da República só poderá ser preso nas infrações comuns se encontrado em flagrante de crime inafiançável? Não. Acho que Nenhum. é crime doloso, né? Ah, não, Não, nenhum. nada, nenhum. Ele é irresponsável. Só depois. Ele é Só irresponsável, pode, é. ele só pode ser processado por crime comum se for relacionado ao mandato. Ele pode cometer o pior crime, crime hediondo, e não vai ser preso, se não tiver relacionado ao mandato. Entendeu? Aí cometeu um crime hediondo. É relacionado ao mandato? Não. Então vai ficar suspenso o processo criminal, processo penal, quando ele sair da presidência, a gente volta a correr o processo. O presidente da República somente será sujeito à prisão após sentença condenatória nas infrações penais comuns. Não são submetidas prisões cautelares, flagrante delito, prisão temporária, prisão preventiva do presidente da República. FUNASG 2015. O presidente da República ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabilidade por 180 dias. Após a condenação pelo órgão competente? Não. A partir do momento que aceita a denúncia, né? Aceitou, tem 180 dias, se não tiver uma resposta, ele volta Nos crimes de responsabilidade, o presidente ficará suspenso de suas funções desde a instauração do processo pelo Senado Federal. Ministério Público do Estado de Goiás, 2015. O Instituto do Impeachment, por possuir natureza essencialmente política e não jurídica, não subordina tanto na forma aspectos processuais, quanto no fundo, juízo de mérito, a controle jurisdicional. Não se mostrado crível, pois conhecer-se de mandado de segurança impetrado com vista à correção de suposta ilegalidade cometida, inclusive no tocante à sanção aplicada pelo Senado Federal. Errado, né? Isso aqui é aspectos processuais e tem que respeitar o processo de impeachment. Aspectos processuais é ampla defesa contraditória. Não vai ter no processo de impeachment? Tem que ter, né? Não tem o julgamento do mérito do ponto de vista. Não, é uma decisão política. Eu, como senador, eu sou contra. Mas né, eu acho que ela é inocente, ou ele é inocente. Não interessa, eu voto pelo impeachment. Então, não há um julgamento de mérito, que está certo ou está errado. É um julgamento político nesse momento. Por isso que teve muita briga em relação ao último impeachment da presidente, né, da ex-presidente Dilma Rousseff, que mas não tinha validade jurídica, não sei o quê. Não, mas não é um julgamento jurídico. O julgamento político fosse pelo STF, o julgamento pelo Senado, é político. O embasamento jurídico isso só para startar. Entendeu? Só o start. Não existe a base para a denúncia pode até ser jurídica, mas na hora que inicia o julgamento, a sua decisão como senador é política. Entendeu? Se você é contra, é a favor. Entendeu? Na hora que aceito ali, é político. Mas estava certo, né? Por exemplo, se ocorrer nesse momento, assim, impossível, mas se ocorrer nesse momento o julgamento de impeachment do atual presidente, não tem o que questionar, dizer, mas ele fez isso, mas ele está certo. Mas o julgamento é político, né? Não está vendo que está certo ou está errado. A partir do momento que foi aceito, é a política que vai atuar. Não tem um julgamento mais do que está certo ou está errado. Sim, dá com livre convencimento de cada senador, de como ele vai votar lá. Foro íntimo de cada um. Então, mas, apesar disso, tem que ter os aspectos processuais. Ampla defesa contraditória. Vai ter direito a falar, vai ter direito ao advogado-geral da União. Se ele quiser, eu acho que até pode falar, presidente Dilma, acho que não quis ir, mandou. Mas, se quiser, pode falar. Entendeu? É igual um julgamento comum. Agora, a decisão de você, como senador, vou dar contra ou a favor, é uma decisão política sua, não? Não é a decisão do que está certo ou está errado, no final das contas. E todos votaram contra, a favor do impeachment. Mas a base que está... Não, mas aí já era, já tomaram a decisão política. A base era isso aqui. Já era. Vamos lá. De fato, o impeachment tem natureza essencialmente política. Por isso, não se sujeita a controle jurisdicional quanto ao mérito. Entretanto, é possível controle jurisdicional quanto a aspectos formais. Última questão aqui de hoje. Ministério Público do Estado de Goiás, 2014. Conquanto lhes incumba, né, o processo de impeachment, o julgamento dos crimes de responsabilidade não submete os membros do Senado Federal a regras de impedimento e suspeição no Código do Processo Penal. Isso aqui que a gente leu, né? Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Apesar de ser um crime, né, e vai ser julgado de acordo com as regras, né, do direito penal, direito processual penal,
né, do direito civil, todas as regras jurídicas, não se aplica às questões jurídicas de impedimento de suspeição. Esse cara é meu inimigo notório. Se fosse um processo normal, esse cara não poderia te julgar. Esse cara é meu amigo íntimo, né? É amigo íntimo do presidente da República. É lógico que pode estar tudo, né, contra o presidente, mas ele vai votar contra o impeachment. Não tem essa alegação no processo, porque é um processo político. Então, há essas alegações de impedimento de suspeição, de inimigo notório, de amizade íntima. Tem um caso, né, o próprio, tanto na Câmara e no Senado, o presidente tem um filho na Câmara e no Senado, ele vai poder votar. Se fosse num caso de um processo, os filhos dele não poderiam votar, que aí é impedimento, né? Consanguíneo de primeiro grau. Então, nesse caso, não cabe, né? Falando assim, suposição, não estou dizendo que vai ter impeachment, estou dizendo suposição. Do atual presidente, os filhos poderiam votar. Se fosse num procedimento judicial, não. Que é a suspeição até segundo grau. Segundo ou terceiro grau, agora eu não me lembro. Impedimento. Vice-presidente, a gente vê. Deixa eu ver aqui o que está faltando. Acho que estamos acabando já. Eu tenho um célula agora. Tem muita coisa aí. Não, tem pouca coisa, mas a gente faz amanhã. Pega aqui, ó, Cara, mas já vice-presidente, entra nas questões também, né? é, Vamos ver tudo Conselho certo. da República. Quanto quer fazer? Vice-presidente, Conselho da República. É Quantas um, páginas dois, aí? três, quatro páginas. Não, então vamos finalizar e a gente entra só nas questões, né? Vamos uma leitura mais rápida, aqui, sem muitos comentários, sem muita divagação. Vamos lá, vice-presidente da República. Vice-presidente e ministros. O vice-presidente é a figura que tem suas origens no constitucionalismo norte-americano, tendo sido criado para substituir o presidente em seus impedimentos e sucedê-lo no caso de vacância no cargo. A Constituição confere ao vice-presidente diversas funções, que, segundo Alexandre de Moraes, podem ser classificadas em funções próprias ou típicas, são aquelas para as quais o cargo de vice-presidente foi criado, sendo-lhes inerente, pode resultar de previsão expressa da Constituição de lei complementar, são elas: substituição, conforme o artigo 79, sucessão, conforme o artigo 80, participação dos Conselhos da República, conforme o artigo 89, e defesa nacional, conforme o artigo 91, inciso 1, bem como as eventuais atribuições estabelecidas pela lei complementar, previsto no artigo 79, parágrafo único da Carta Magna. Funções impróprias, funções de auxílio ao presidente da República, nos termos do artigo 79 da Constituição, sempre que for convocado para missões especiais. Os ministros de Estado, por sua vez, são assessores diretos do presidente da República, são livremente nomeáveis e exoneráveis pelo presidente da República, sendo escolhidos dentre brasileiros natos ou naturalizados maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos, artigo 87, caput da CF. O ministro da Defesa, como você deve se lembrar, necessariamente deverá ser brasileiro nato. O artigo 87, parágrafo único da Constituição Federal, arrola em lista exemplificativa as atribuições dos ministros de Estado. Artigo 87. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República, né, que é da área dele, o referendo, expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos, apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério, praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe foram otorgadas ou delegadas pelo presidente da República. No inciso 1, vale a pena destacar a competência dos ministros para referendar decretos assinados pelo presidente da República. A doutrina se divide quanto à indispensabilidade do referendo ministerial para a validade do decreto presidencial. No entanto, o STF já decidiu que o referendo ministerial não se qualifica como requisito indispensável de validade dos decretos presidenciais. Entretanto, como os ministros são demissíveis ad nunc, ocupam cargo de livre nomeação e exoneração, o fato de não referendarem ato do presidente irá implicar quase que inevitavelmente na perda do cargo. Foi o que ocorreu, acho que no ministro Moro, né? Teve um primeiro decreto demitindo ele, especificamente só com a assinatura do presidente, e depois teve um outro decreto com a assinatura na época do chefe da Casa Civil. Teve um negócio assim, o delegado da Polícia Federal, teve dois decretos, né?
O inciso 2 trata da competência dos ministros para expedir instruções, e aí teve essa questão aqui, disseram que não tinha necessidade do referendo do chefe da Casa Civil, entendeu, para demitir. Eu acho que era no caso, acho que é o delegado da Polícia Federal que ia ser demitido. Não precisa do referendo do ministro da Justiça, entendeu? Inciso 2 trata da competência dos ministros para expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Pode-se considerar que é uma espécie de poder regulamentar, concedido aos ministros de estados que, embora não edite decretos, têm competência para editar portarias, que seriam o que a Constituição denomina de instruções. Os incisos 3 e 4 decorrem da subordinação direta dos ministros ao presidente da República, na condição de auxiliares diretos do presidente. Cabe aos ministros apresentar relatório anual de sua gestão e praticar atos a eles forem outorgados e delegados pelo presidente. Atribuições do ministro de Estado, lista exemplificativa. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe foram outorgadas ou delegadas pelo presidente da República. Apresentar ao presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério e exercer a coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República e expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos. Os ministros de Estado são processados e julgados pelo STF nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade. No entanto, nos crimes de responsabilidade conexos com o do presidente da República, eles serão processados e julgados pelo Senado Federal. Assim, temos que os ministros de Estado são julgados pelo STF nos crimes comuns. Os ministros são julgados pelo STF nos crimes de responsabilidades autônomas, ou seja, exclusivo deles. Os ministros de Estado são julgados pelo Senado Federal nos crimes de responsabilidade conexos com o do presidente. Então, é diferente um pouquinho. Para finalizar, TRT, 8ª Região, 2015. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas na Constituição Federal na lei, referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Correto, né? Deixa eu botar aqui. É o referendo. Se você pegar um decreto, sempre tem a assinatura do presidente da República e dos ministros embaixo, que é da área do ministro, né? Aquele decreto específico. Segundo o artigo 87, parágrafo 1, compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nessa Constituição e na lei, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência, referendar essa parte aqui, atos e decretos assinados pelo presidente da República. Os ministros de Estado serão escolhidos entre brasileiros maiores de, no mínimo, 35 anos? Não, né? 21 anos. 21 anos. Nato. Errado. Vamos lá. Nato? Né? Ministro de Estado. Nato ou naturalizado? Nato ou naturalizado. Só o único que precisa ser nato é o ministro da Defesa. Vamos lá. Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, que é os mais falados ultimamente. Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional são órgãos colegiados, de natureza consultiva. Daí decorre o fato deles se manifestarem quando consultados pelo presidente da República, por meio de parecer, cuja natureza é meramente opinativa. O Conselho da República é órgão superior de consulta do presidente da República, com competência para se pronunciar sobre as seguintes questões: intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa, questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Os integrantes do Conselho da República são os seguintes: quem são os membros do Conselho da República? Vou botar aqui vermelho. O vice-presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes da maioria e da minoria da Câmara dos Deputados, os líderes da maioria e da minoria do Senado Federal, o ministro da Justiça. 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, com mandatos de 3 anos, vedada a recondução. O Conselho de Defesa Nacional, por sua vez, é o órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado Democrático. Segundo o artigo 91, parágrafo 1º da CF de 88, são competências do Conselho Nacional as seguintes: opinar nas hipóteses de declaração de guerra e celebração de paz nos termos desta Constituição, opinar sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal, propor os critérios e as condições de utilização das áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre o seu
efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Estudar e propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias à garantia da independência nacional e à defesa do Estado democrático. Quem são os membros do Conselho de Defesa Nacional? O vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento, mas ele não existe mais, então seria o ministro da Economia aqui, que do Planejamento não existe, então seria Economia, que foi juntada à Fazenda. Cadê o ministro aqui também? O ministro da Justiça, o comandante da Marinha e Exército Aeronáutico. Então, seria o ministro da Economia aqui. Quais são as diferenças aqui? O presidente da Câmara, aqui seria o líder da maioria, e o líder da minoria da Câmara e do Senado e o ministro da Justiça. Certo? Então, o ministro da Justiça também está ali. O que teria de novo aqui seria o ministro da Defesa, logicamente, das Relações Exteriores, ministro do Planejamento e os comandantes da Marinha. Aqui é mais, né, Senado Federal, maioria e minoria, ministro da Justiça. Tem que lembrar que essa minoria aqui, líder da minoria, não significa, e maioria não significa a maioria da Câmara e maioria do Senado, não. Deixa eu tentar explicar rapidamente para a gente finalizar. Quando ele fala, quando você entrar um dia no site do Senado da Câmara, entender o que é maioria e o que é minoria. Maioria é aquilo que é a favor do governo, minoria é aquilo que é contra a oposição. Não significa que é a minoria, os menores partidos, as menores representações. As pessoas, às vezes, se confundem. O líder da minoria, quem está falando é o PT. Não, ele é considerado líder da minoria porque ele é contra o governo. Porque quem é a maioria é quem está eleito. Então, é o governo. Então, esse conceito vem da Revolução Francesa, entendeu? Minoria e maioria. Entendeu? Não é o sentido literal da palavra maioria. A maioria está falando é o líder do governo. E a minoria é o líder da oposição. Entendeu? Não é o menor, os menores partidos, né? De menores representações. Sim, é a chamada governo e oposição, nesse caso. Mas o termo técnico da área parlamentar é líder da maioria e líder da minoria. Então, ou o pessoal mais ouve hoje na imprensa é o líder do governo na Câmara, o líder do governo no Senado. É o presidente que indica quem é o líder dele lá, que seria o equivalente àquele líder da maioria. E o líder da oposição, eles elegem lá quem é o líder da oposição. Entendeu? Então é isso. Vamos lá. E quando a gente se reunir de novo, vamos pegar os exercícios. Quantos exercícios nós temos para finalizar? Está terminando já esse constitucional ou ainda tem muita coisa? Professor? Não, só mais uma, eu acho. Tá. Deixa eu ver. Exercícios, nós temos 54 exercícios. A gente faz, de repente, 2 aulas. Uma aula longa aí faz. E acaba tudo. Então é isso. Vou lá. Então, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Tchau. Um abraço. Tchau. Tchau.